criar aquela história, tirar você do desconforto, mas ficar um desconforto enorme, é ampliar a sua zona de conforto. Quando eu crio um pequeno desconforto, você sai um pouquinho daquela zona, você melhora um pouquinho o seu pace na corrida, você melhora um pouquinho o volume da sua leitura, aquilo se torna o seu novo universo. Então você ampliou a sua zona de conforto, e essa é a ideia, criar desconforto para ampliar a zona de conforto. Os grandes campeões são aqueles que se sentem confortáveis no momento de maior desconforto. Manter a guarda alta. Posso ser o cara mais forte do ringue, vou lutar contra um peso leve, eu sou o Mike Tyson, vou destruir o cara. Mas se eu tomar um soco no queixo, eu posso perder a luta para um cara que é mais fraco. Por que você leva um soco no queixo? Porque você baixou a guarda. Ou seja, você desligou o modo crise. A gente está sempre ligado ao modo crise, porque ela virá. Se nós estivermos preparados para encarar, aquela história, você se prepara, no momento de paz, você se prepara para a guerra, no sentido dos grandes desafios que você vai ter que enfrentar, é no momento que você está crescendo, que eu vou me preparar, vou estar armado, bem preparado para lidar com momentos que virão. Isso é parte dos ciclos da vida, os ciclos econômicos, os ciclos do esporte, etc. Tudo fazem parte. Então, assim, eu acho que a grande questão é no que você acredita? Quais são os valores que norteiam a sua caminhada? Eu acho que a primeira coisa é a seguinte, eu preciso entender quais são as necessidades. Eu fiz uma vez uma dinâmica na faculdade, eu quero saber duas coisas. Qual é o seu ponto forte? O que você vai trazer de valor para o meu time? Segundo, qual é o seu ponto fraco? Autoconhecimento e humildade. Todos nós temos pontos a serem melhorados. E pontos fortes foram diversos, mas pontos fracos foram só dois. Disciplina e resiliência. Em algum momento todos eles tocaram no tema. Porque a gente pensa, eu não sou disciplinado. Disciplina é treinável. Então aquela história, vamos acordar, vamos determinar horários, vamos estabelecer rotinas, porque tudo é hábitos. É hábito que você cria. A disciplina são hábitos positivos. Né? Então, horário de acordamos cedo, assim, a hora for tal. Primeira coisa, arrumar a cama. São estabelecer pequenas tarefas que você vai ticando e você vai, então, desenvolvendo o hábito. Você pensa o seguinte, arrumar a cama. Um dia que você está apressado, que você sai e não arruma a cama, você fica se sentindo meio culpado. Aí você condiciona um pouco as outras. E uma coisa tão básica, então a gente começa por aí. E eu acredito muito na questão da conexão do físico com o cognitivo. Então nós vamos fazer uma atividade física. E tem um outro livro muito interessante chamado Do Hard Things. Eu não sei se foi traduzido para Faça Coisas Difíceis, Duras. Que é aquilo que te faz crescer. Você quer aprender algo novo, tem um processo de aprendizado que é duro. Quer visitar uma empresa no pior momento? Estão instalando um novo sistema. É desesperador, porque o novo sistema é algo que as pessoas não dominam ainda. Mas ele é necessário para gerar eficiência, né? Para melhorar a empresa, a sua operação, o que quer que seja. Então, alguma coisa do ponto de vista físico, duro. Aí tem algumas questões, então, é trabalhar isso. E parte cognitiva. Então, assim, a leitura. Todos nós gostariam de ler mais, Qual é a desculpa? Não tenho tempo. Agora, para e pensa quanto tempo você passa em mídias sociais, por exemplo, que tem muito conteúdo bacana, mas também tem muito conteúdo que fica ali naquela dopamina barata ali, né? Quanto tempo você vai e elimina isso? Eu falo com jovens que querem ler mais. Estabeleça matemática da leitura. Leia 10 páginas por dia. Quem não tem tempo para ler 10 páginas por dia? Desculpa, todo mundo tem. Ao ler 10 páginas por dia, você lerá 300 no mês. 300. Um belo livro. Aí você cria o hábito. Ao criar o hábito, você vai começar o quê? A buscar mais tempo para se dedicar àquele hábito que você criou. Aquela história não tem tempo de academia. Desculpa, você tem meia hora. Eu tinha meia hora hoje entre uma coisa e outra hoje de manhã. Eu fui correr cedinho, fui trabalhar, deu meia hora, vou na academia. Precisava fazer força. Porque eu descobri que o músculo é o órgão da longevidade. Lendo outros livros sobre saúde, longevidade. Né? E a conexão entre a parte cognitiva e a parte física. Então, a minha atividade, digamos, a minha rotina com vocês seria alguma coisa que assim, experimentasse limites de vocês. Na questão física, na questão cognitiva, é criar aquela história, tirar você do desconforto, mas ficar um desconforto enorme, é ampliar a sua zona de conforto. Os grandes campeões são aqueles que se sentem confortáveis no momento de maior desconforto. Exemplo, vai fechar um negócio. O cara que é realmente aquele cara diferenciado, é aquele cara preparado e tal, que na hora vamos ver ele fala, é por aqui que a gente vai. Claro que ele sente tal, mas ele já se sente confortável em tomar aquela decisão. Os grandes campeões, você chega num tie break, numa partida, aquela coisa toda, eles estão ali, prontos e aptos. A primeira questão é toda preparação. Lidar com esses momentos de tensão, esses nossos tie breaks da vida, requer preparação. Então, você vai para a faculdade, vai fazer uma prova de matemática, de cálculo. Aquela tensão, caramba, preciso de uma nota em cálculo. Você está tenso, porque é uma prova importante, uma matéria dura, difícil. Você olha para a prova e fala, isso aqui eu li, isso aqui eu vi, isso aqui eu sei, você vai. Você está tenso, é uma dificuldade, mas você vai fazendo. Você não se preparou, você olhou e falou, acabou, choke, acabou, não tem como.
Então a base de tudo é preparação. Ao estar preparado, você vai certamente lidar melhor com aquela situação. A preparação, ela teve a preparação técnica, você teve a habilidade, para as ferramentas necessárias para fazer o que tem que ser feito em qualquer área, né? A habilidade emocional, mental, emocional, de lidar com aquela situação. Então, cada vez mais, né, é uma ferramenta importante você trabalhar aquilo. Agora, você não vai ter segurança nenhuma, por mais que você coloque um psicólogo espetacular, se você não estiver tecnicamente preparado. Se não conhece a ferramenta, eu vou estar inseguro. Não vou estar seguro. Agora, você saber, por exemplo, técnica de respiração, uma série de coisas que são realmente importantes, onde você controla um pouco a sua emoção e, ao estar preparado, você lida bem com aquela situação, né, são coisas importantes. No final da história, tudo é preparação. A primeira coisa que eu estabeleci lá atrás é um ambiente de cobrança. Se as pessoas se cobrarem a si próprias, precisam melhorar, precisam fazer, precisam mudar, né, porque tem uma verdade que ela é absoluta. O resultado passado não te garante nada no futuro. Você continuar fazendo as mesmas coisas, né, num ambiente de mudança permanente, evolução, você tem que estar o tempo inteiro, né, trazendo gente nova, coisas novas, estudando, né, se atualizando. Então, a hora que você deixar de lado o seu espírito de aprendiz, você vai estar fadado a um insucesso, você vai ser ultrapassado. E o que é mais difícil é, será que o grande campeão estará disposto a pagar o preço que ele pagou quando ele estava crescendo na carreira, quando ele era um aspirante ainda? Porque se ele não estiver disposto, ele não serve mais para trabalhar com a gente. Porque o nível de autocobrança já diminuiu, não quer mais. Ele tem todo o direito de não querer, né? Mas só não serve mais para estar aqui. E essa é uma questão. Então, assim, as pessoas dizem, mas você está sempre... Porque tem que ser assim. E, de modo geral, quando você, digamos, abre mão disso, não está mais disposto a pagar, é quando as coisas começam a dar errado. Então é muito importante que você estabeleça um ambiente de cobrança, porque o ambiente de cobrança, ele requer, antes de tudo, confiança. Se eu sou o treinador de vocês, eu cobro de vocês, eu sou o Big Boss, eu cobro de vocês, olha, se vocês confiam em mim, vocês vão aceitar a cobrança. Agora, se vocês não confiam em mim, cara, esse cara, não sei não. Então, ao estabelecermos a confiança, porque vocês acreditam no meu comportamento, esse cara se dedica, esse cara está com a gente. Ele está cobrando, mas ele quer o nosso melhor. Vamos nessa. Vamos nessa. Então, uma equipe de alta performance, qualquer área que ela atue, seja no esporte, seja no mercado financeiro, instituições de alta performance, elas, o nível de cobrança interna é enorme. E a cobrança interna significa, capacidade de realização, a novas ferramentas, a novos instrumentos, a novos mercados, enfim, tudo permanentemente em mudança. Porque você não consegue mudar muitas situações. Você não consegue mudar se a China cresceu ou não cresceu. É a sua reação. Como é que você muda para lidar com, eventualmente, uma demanda que não cresceu lá fora? Como é que a minha empresa vai mudar? Como é que eu mudo a minha forma de trabalhar uma geração que já não é igual à geração anterior que eu trabalhava? Então, há necessidade da sua mudança. Os campeões de desconforto,